Prezados alunos, prezadas alunas, mais uma aula de filosofia. Estamos ali no mundo socrático. Quero abrir esta aula agora citando o filósofo alemão de origem judaica, Ernest Cassirer, na sua obra Ensaio sobre o Homem. Diz assim o professor: logo, a característica distintiva da filosofia de Sócrates não é um conceito objetivo, mas uma atividade e função do pensamento, uma postura crítica diante da realidade, através de um processo dialético de compreensão dessa realidade. A filosofia que for até então concebida, pensada, imaginada como um monólogo intelectual é transformada em diálogo. Lembre-se de que, para Sócrates, o importante é a conversa, que pessoas com capacidade de exercício intelectual estão desenvolvendo para criar correspondência entre o pensamento e a realidade posta, estabelecida. Só por meio do pensamento dialógico ou dialético podemos abordar o conhecimento da natureza humana. Antes disso, a verdade podia ter sido concebida como uma espécie de coisa pronta, que poderia ser apreendida por um esforço do pensador individual e prontamente transferida e comunicada a outros. Mas em Sócrates, isso é importante, não pôde continuar a se sustentar dessa forma. É tão impossível implantar a verdade na alma de um homem quanto o é dar o poder de ver a um homem que nasceu cego. Por natureza, a verdade é fruto do pensamento dialético. Logo, só pode ser obtida mediante uma constante cooperação dos sujeitos, em mútua interrogação e resposta. Isso é muito interessante. Em Sócrates, nós temos um procedimento para o filosofar. É evidente que ele levanta algumas questões que podem ser colocadas como conteúdos da sua filosofia. Por exemplo, a valorização da virtude. A filosofia pode alcançar uma possibilidade de definição dessas virtudes como sendo o caminho de felicidade humana, pessoal e social. Mas os conteúdos, eles só podem ser devidamente entendidos e aplicados à realidade a partir do momento que houver todo um senso crítico sobre aquilo que já se definiu como sendo o conteúdo certo dessa realidade. É preciso desconfiar, no bom sentido do termo, das coisas estabelecidas para investigá-las com maior senso de propriedade e alcançar uma mais perfeita, adequada e sensível definição em termos do sentido e do significado do mundo real. Há uma contradição existente permanentemente na vida social. A vida social é marcada por contradições, contradições de opinião, contradições de ideias, contradições de valores. Sócrates tinha consciência disso. E aqui há uma distinção que nós deveríamos estabelecer entre os sofistas e Sócrates para alcançar a melhor precisão de compreensão do pensamento socrático. Para os sofistas, essas contradições que existem no mundo social estão colocadas na dinâmica da vida social, seja qual for a civilização, seja qual for o tempo histórico. Qualquer vivência social é geradora de circunstâncias diferenciadas e diversificadas de abordagem desse mundo, de justificação dele ou de contestação dele. Para os sofistas, era uma questão de impor a opinião no poder sedutor da retórica. A retórica mais competente, a retórica mais eficaz, a retórica com maior capacidade de convencimento, essa deveria ser imposta aos demais. Para Sócrates, não. A questão das contradições se resolvem tentando se descobrir qual é a verdade que de fato está presente ali. Então é bem-vindo todos os elementos de contradição de pensamento. O que é preciso é perceber nessas contradições quais as melhores formas de compreensão do real.
Quais os pensamentos que podem ser sustentados a partir de um exercício lógico? Quais são os pensamentos que têm uma sólida base racional? Ou seja, de um lado a mera opinião, e essa deve ser inviabilizada, e do outro lado o conhecimento científico e racional rigoroso, capaz de criar graus e níveis de correspondência com o mundo real. Então, nesse mar de contradições de pensamentos e de ideias, há uma perspectiva socrática interessante de valorização desse debate, porque nele é que nós temos a saída e a alternativa de construir um conhecimento mais verdadeiro, um conhecimento mais eficaz de alcance do sentido do que o mundo significa, representa e de fato é. Sócrates, portanto, ele tem um método, podemos falar no método socrático de construção do saber, e isso é muito importante. O primeiro ponto a ser considerado aqui é efetivamente que Sócrates tenha consciência de que o filosofar, ele surge da consciência da ignorância. Ninguém terá um caminho em direção ao conhecimento se estiver com uma soberba intelectual como elemento dominante no seu cenário de raciocínio. É preciso ter a consciência da ignorância. Essa consciência da ignorância não só aponta para a humildade daquele que articula saberes explicativos da realidade, mas também aponta para um fato extremamente veraz. Ninguém, nenhum indivíduo e nenhuma civilização, nenhuma sociedade, nenhum grupo social será capaz de deter todos os absolutos valores do saber. Sempre estaremos na iminência de compreender algo a mais. Sempre estaremos motivados a uma compreensão mais adequada, mais aprofundada. Sempre podemos avançar mais no âmbito do conhecimento e do exercício da inteligência. Então, Sócrates coloca que é de suma importância essa consciência da ignorância. Porque não sei e tenho consciência de que não sei, é que poderei efetivamente abrir um caminho para saber. Ninguém, repito, poderá ter essa vontade do saber, esse impulso do saber, esse desejo do saber, e o saber não terá nenhum progresso se indivíduos que estiverem relacionados a essa dinâmica do saber tiverem uma arrogância intelectual de considerar que descobriram todas as explicações possíveis acerca de si mesmo ou acerca da realidade que estão inseridos. Portanto, a consciência da ignorância é um fator, é um dado determinante, essencial para que o saber venha a ser consolidado na mente de um indivíduo, na sua consciência, e consolidado no espaço das relações sociais. E dentro dessa perspectiva de estabelecer um método de conhecimento, um método de saber, um método de investigação da realidade, Sócrates vai estabelecer dois elementos que entraram para a história da filosofia, que é a ironia e a maêutica. Nós estaremos então no nosso próximo encontro de aula de filosofia, olhando um pouquinho mais de perto qual o significado, qual o sentido da ironia socrática e qual o sentido da maêutica, para que possamos assim estar mergulhando mais efetivamente no pensamento de Sócrates. Até o próximo encontro.